Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos buscar o Senhor mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nós queremos te louvar, porque esse texto, Senhor, nos revela a profundidade da tua obra, Senhor. Por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, encontramos acesso à tua presença. E podemos encontrar, Senhor, reconciliação contigo, ao ponto, Senhor, de toda a nossa vida ser contigo transformada, Senhor. Aplica, Senhor, em nossos corações a tua palavra. Nos ajude agora, Senhor, a guardá-la, para que não pequemos contra o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A base da nossa fé, meus irmãos, é nós entendermos a superioridade de Cristo, que na cruz, o Salvador, o Senhor Jesus, triunfou sobre a morte, sobre o inferno, mas ele reivindica para si todas as coisas. Aquilo que a palavra, desde o Antigo Testamento, já dizia que haveria de acontecer, se consuma e se concretiza num brado de vitória que provém da cruz do Calvário, onde Jesus, fazendo a vontade do Pai, dá por mim e por você a sua vida, derramando o seu sangue, morrendo a nossa morte, sofrendo o nosso sofrimento, fazendo aquilo que nós deveríamos fazer, não merecendo o castigo, mas tomando para si toda a ira de Deus, bebendo desse cálice, de tal forma que Jesus promove em mim e você uma libertação que é revelada a todo mundo como sendo a vitória do Cordeiro de Deus sobre a cruz, mas também a grande redenção que é proclamada a toda a história do mundo. Jesus Cristo institui um reino, um domínio, subjugando a tudo e a todos, principados e potestades, as obras do inimigo, e todo pecado lhe fica subordinado aos pés, porque, como entendemos, Jesus Cristo é Rei e Senhor sobre toda a criação, não somente sobre a sua vida, não somente sobre os teus projetos, os teus planos, a sua conduta moral, mas Jesus Cristo é também Rei e Senhor sobre toda a criação, seja ela visível aos olhos, seja ela invisível, porque é espiritual. A grande base da nossa fé se encontra nessa soberania de Jesus, no fato de ele ser o próprio Filho de Deus, mas também o Deus Supremo, que na cruz esmaga a cabeça da serpente, que subjuga os principados e as potestades. E se nós entendemos isso, nós encontramos esperança para o nosso coração. Se você ainda não entendeu isso, a sua vida é relegada a uma forte angústia de achar que as coisas que acontecem com você, por exemplo, acontecem ao acaso, sejam elas boas, sejam elas ruins. A gente sabe que há muitas pessoas que, mesmo crendo em Deus, ainda encontram dificuldades de entender essa consumação da obra do Filho de Deus, onde Jesus Cristo arroga para si
chama para si todas as coisas, destronando as forças do mal, subjugando principados e potestades, amarrando o valente de Satanás. E nós somos chamados a um descanso que tanto necessitamos nos dias de hoje. Olhamos para a cruz de Cristo para entender que Jesus é o Salvador. Olhamos para a cruz de Cristo para entender que Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas como consequência desse olhar com fé para Jesus, nós somos também, por meio da graça de Deus, abençoados com uma satisfação, com um descanso, no qual eu e você devemos nos apegar, devemos andar nas nossas vidas, sabendo que a nossa fé, que a nossa esperança, que o nosso descanso no tempo presente se faz não naquilo que temos de força, mas sim naquilo que Jesus é para nós, por aquilo que Ele fez na cruz por nós e para aquilo que Ele representa nas nossas vidas, para fim de que sejamos verdadeiramente, igualmente transformados pela mensagem do Evangelho da cruz de Cristo. Entender isso, meus irmãos, leva o seu coração a suportar todas as crises da sua vida. Entender que Jesus é maior do que tudo e maior do que todos, maior do que todas as circunstâncias da sua vida. E você dizer isso para o seu coração, e você conversar com você mesmo, dizendo: fica quieta, minha alma, se ponha em Jesus, entenda quem Ele é, entenda que Ele está acima de todas as coisas, leva você, meu querido irmão, a um contentamento de vida, a um descanso, a uma obra de paz no seu coração, que nenhuma ciência, nenhuma filosofia, nenhuma arte, nem qualquer outro hobby, lazer que você pode fazer na sua vida pode te proporcionar. Somente a paz que o Filho de Deus nos entrega de graça é que realmente faz a gente descansar. Não apenas descansar as nossas emoções, mas descansar tudo que é em nós, as nossas esperanças, nossas expectativas para a vida, nossas situações difíceis de enfrentarmos, nossos dramas familiares, nossos corre-corres do dia a dia, que tanto nos cansam, que tanto fazem a gente, muitas vezes, até perder o brilho nos olhos, e termos alegria no coração. Quem entende a superioridade do Filho de Deus encontra paz em si mesmo. Quem não compreende essa mensagem, quem não medita nisso, só encontra angústias no seu próprio coração. É por isso que esse livro da Bíblia foi escrito. Epístola aos Hebreus tem essa maravilha que nos fascina, que nos ensina a crer no Senhor Jesus, sendo um dos livros mais fascinantes e certamente mais importantes quando o assunto é a cristologia, né? Pensar na obra de Cristo, na pessoa de Cristo, porque o seu foco é nos revelar a grandeza, não só do Pai de Jesus Cristo, mas também do próprio Senhor Jesus, como Redentor de um povo de Israel, que agora chama para si, não apenas os judeus, mas gente de todo tipo. E a grande lição que Hebreus faz para mim e para você é que a superioridade de Cristo
é maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que Arão e o seu sacerdócio, maior do que o Antigo Testamento, que se cumpre no Filho de Deus, e maior do que todas as coisas. Porque Cristo é a palavra. Ser cristão não é apenas você pertencer a um grupo de pessoas que dizem somos cristãos. O que torna você cristão, o que torna um cristão verdadeiramente discípulo de Cristo, é entender que Jesus é o Verbo encarnado de Deus. Esse livro da Bíblia começa com uma frase aberta, que diz: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, hoje nos tem falado por meio do seu Filho, a quem ele constituiu herdeiro sobre todas as coisas, sendo ele o resplendor, o brilho da glória de Deus Pai e a expressão exata do seu ser. Logo, se alguém quer entender a Deus, conhecer a Deus, andar com Deus, o caminho é Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus. Olharmos para Ele com fé. Olharmos para Ele com arrependimento de vida. A nossa necessidade, meus irmãos, nos dias de hoje, na vida curta que você tem, que vai acabar em questão de décadas, é se encontrar com Jesus e acertar a vida com Jesus. A paz, a alegria, a esperança, o amor e todas as bênçãos são consequências dessa busca pelo Filho de Deus. E somente Ele pode proporcionar a mim e a você toda sorte de bênçãos espirituais. Pensando nisso, o autor de Hebreus escreve para pessoas atribuladas como eu e você, um pouco mais, porque estavam sendo perseguidas por crer nisso, não descansadas, sentadas para ouvir uma mensagem com a tranquilidade que estamos aqui, mas correndo riscos de serem presos, perseguidos, desapropriados dos seus bens, das suas casas, tudo por amor ao Senhor Jesus. O crescimento dos falsos ensinos, lidando com a perseguição e com a tentação principal de negar o nome do Senhor Jesus, quando as perseguições, as calamidades são suportadas por amor a Deus. É por isso que o autor de Hebreus vai escrever no verso 14: meus irmãos, tendo vocês a Jesus, o Filho de Deus, como esse grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, o autor de Hebreus dá uma ordem: conservemos firmes a nossa confissão. Quem é de Jesus tem que conservar firme a sua confissão. Ele está dizendo assim: tendo você Jesus na sua vida, e você entendendo que Ele é o Filho de Deus, esse Deus excelente, que é por excelência o próprio Deus, a quem nós devemos adorar, como nosso grande sumo sacerdote, vamos entender que a nossa vida precisa ser firme com o Senhor, sendo Ele o grande sumo sacerdote que penetrou aos céus. O que ele quer dizer com isso? No Antigo Testamento, Deus se relacionava com o seu povo por meio da instituição do sacerdócio. Os sacerdotes tinham que pedir perdão a Deus. Uma das características dos sacerdotes era pedir perdão a Deus pelos seus pecados e pelos pecados do povo. E o autor de Hebreus diz: muito mais agora,
que vocês tenham Jesus como Filho de Deus, saibam que Ele é não o sumo sacerdote, mas o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. No passado, os sacerdotes tinham que oferecer animais para expiar os seus pecados. Jesus Cristo não teve pecado e suportou o pecado de vocês. Vejam como é grande o Filho de Deus. Vejam como vocês têm que descansar nele. Se os sacerdotes que entravam no Santo dos Santos para se relacionarem com Deus e ficavam ali por algumas horas, o Filho de Deus vivo não penetrou no Santo dos Santos, mas quando subiu para o Pai, penetrou no santuário celestial, onde Ele está, não por algum tempo, mas por toda a eternidade, governando a sua igreja e cuidando dos seus destinos. E a ordem do verso 14, a primeira ordem que Deus faz a você nessa manhã é a seguinte: conserve firme a sua confissão. Uma exortação fundamental. Você que crê em Cristo, não abandone. Vocês estão sendo perseguidos por amar ao Senhor Jesus, sejam firmes, sejam fiéis com o Senhor Jesus. Conservemos firmes a nossa confissão. E essa palavra firmes, no idioma grego, ela tem um peso muito grande. A palavra kratel no grego tem pelo menos 3 significados. O primeiro é você ser mestre de alguém, governando e influenciando alguém. Segundo, é você agarrar alguém para prender. É um verbo até policial. Correr atrás de alguém e agarrar, prender para que não fuja. Ou o terceiro significado é você também reter alguma coisa, trancar um animal no celeiro para que não fuja. O que o autor de Hebreus está dizendo? Meus irmãos, vocês que têm Jesus, o Filho de Deus, no coração de vocês, agarrem-se de maneira firme a essa confissão que vocês fazem. E que confissão é essa, meus irmãos? Aquilo que o autor de Hebreus vai dizer em toda essa epístola: Jesus é maior, Jesus é superior aos anjos, à lei de Deus, a Moisés, ao Antigo Testamento. Jesus está acima de tudo e Jesus está acima de todos. Está nos céus, governando a sua igreja com cetro de justiça, com mão forte. Vocês não têm o que temer nesse mundo, porque mesmo que a morte sobrevenha à vida de vocês, vocês sabem para onde vocês vão, por não negarem o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo sofreu, morreu, ressuscitou, subiu para junto do Pai, e os nossos pecados estão cancelados. A palavra de Deus ordena para esse povo e para mim e para você que a gente conserve firme essa confissão, que a gente prenda isso no nosso coração e a gente mesmo se prenda à confissão de que Jesus é maior que tudo, maior que tudo, de que não há outro rei, não há outro Senhor a quem nós devemos seguir. Não há outra salvação, não há outro caminho para Deus que não seja por meio do Senhor Jesus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Verso 15. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Isto é, Jesus está acima de tudo e de todos. É soberano sobre toda a sua criação, mas mesmo sendo exaltado nas alturas, o nosso sumo sacerdote não está longe de nós.
não nos abandona, mas nos trata com misericórdia. É um Deus, como diz a palavra, Deus de perto e não Deus de longe. É um Deus, usando uma linguagem aqui bem teológica, é um Deus transcendente, está além da sua criação, mas é também um Deus imanente, porque Ele habita comigo e com você. Seu nome é Emanuel, que significa Deus conosco. Não é isso? Cristo é supremo, mas é também misericordioso. E por ser um sumo sacerdote, Jesus, o nosso Senhor, se compadece das nossas fragilidades. Como diz o Salmo, Deus conhece a nossa natureza e sabe que nós somos pó. Como diz o profeta Isaías, seca-se a relva e cai a sua flor, soprando nelas o hálito do Espírito. A flor passa, a erva passa, mas a palavra de nosso Deus permanece para todo sempre. Antes ele foi tentado em todas as coisas, ainda no verso 15, a nossa semelhança, mas sem pecado. Em outras palavras, Jesus Cristo compreende a mim e a você, não só porque Ele é Deus, não só porque Ele é compassivo e misericordioso, mas também porque Ele se fez homem nesse mundo, caminhou nesse mundo como Deus encarnado, foi espancado, cuspido, sofreu agruras, não negando a vontade do Pai, foi espremido por todos os lados, sendo tentado no deserto, sendo por várias vezes dissuadido por tentativas de Satanás, tentaram dissuadir, mas resistindo a todas as tentações. E aqui Deus está dizendo que onde eu e você escorregamos, o Filho de Deus se manteve de pé. Portanto, Ele sabe quais são as tuas tentações, quais são as provações da sua vida que tentam tirar o seu descanso, o que Satanás arma para desviar você dos caminhos. Ele conhece seu próprio pecado, a sua própria fragilidade, a sua própria condição insuficiente para andar com Ele. É o que o Hebreus está dizendo. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa ter misericórdia de nós, mas antes, Jesus Cristo, Filho de Deus, que adentrou aos céus, Ele mesmo foi tentado à nossa semelhança, mas diferente de nós. Foi fiel em todo o tempo. E, portanto, se há alguém que sabe que é sofrer, Jesus, se há alguém que pode nos ensinar a não cairmos em tentações, nem perdemos as nossas esperanças em Deus no meio das tribulações, é o Filho de Deus, que pode ensinar a mim e a você a sermos firmes na confissão que já temos. E já que é assim, o autor de Hebreus profere uma outra palavra de encorajamento, verso 16. Então, já que Jesus é isso tudo, vamos fazer o seguinte: acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Olha isso, a ordem de Deus é: achegue-se. Você que crê que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Senhor da sua vida, a ordem dele é: aproxime-se, venha a mim, diz o Senhor Jesus. Se no Antigo Testamento os sacerdotes se apresentavam a Deus com sacrifícios, muito mais agora, nós que temos pleno acesso a Deus por meio do seu Filho, nos acheguemos ao trono da graça de Deus.
de forma confiada no Senhor, com oração, com adoração, com louvor. Não estou falando só de culto, não, estou falando de vida também. Acheguemos-nos, pois, a Jesus, que promove em nós um reencontro com o Pai que está nos céus. No passado se levava sacrifícios, hoje nos aproximamos com o sacrifício aceitável a Deus. Então, o nosso coração e o nosso espírito quebrantados para adorar esse Deus. E confiadamente, porque Jesus Cristo, sumo sacerdote, naquela cruz, apresentou ao Pai um sacrifício que vale por todos. Não sendo sangue de animais, mas sendo o sangue do próprio Cordeiro de Deus, que consuma todos os sacrifícios do Antigo Testamento, que consuma o meu, o seu sacrifício diante de Deus, o que basta a mim e a você fazermos. É como cantamos no hino, olhar com fé para Jesus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. São as bênçãos de quem se aproxima de Jesus. Com esse coração, com essa fé, você recebe misericórdia e acha graça. Em outras palavras, em Jesus, todo aquele que se aproxima dele tem o seu passado perdoado e o nosso presente abençoado. Todo aquele que se aproxima do Filho de Deus confiadamente tem a sua vida corrigida por ele, aprende a andar com ele no tempo presente, e quando o desespero bate, a tentação assedia você, as provações e lutas da vida batem na sua porta, diz a palavra do Senhor aqui, você encontra graça, socorro de Deus, em todas as ocasiões oportunas que você precisa na sua vida. A palavra de Deus, irmãos, dessa manhã, precisa nos conduzir a um descanso, como eu aqui disse. Descanso este que não está em qualquer filosofia, em qualquer ideologia, em qualquer maneira de se viver, mas que provém apenas da cruz de Cristo, da obra consumada do nosso Salvador. Eu quero apresentar para vocês aqui algumas razões pelas quais nós devemos descansar em Jesus Cristo. Quais são as razões pelas quais aquele que crê em Jesus é chamado a ter nele um refrigério, um descanso, uma segurança que somente o Filho de Deus pode proporcionar a mim e a você. Nós devemos descansar em Cristo, irmãos, porque Ele é o único caminho para Deus. Eu sei que você sabe disso. Eu sei que você sempre escuta eu dizer isso. Mas mais uma vez, todos nós precisamos aplicar isso ao nosso coração. Jesus é o único caminho para Deus. Isso não é uma frase de efeito. Isso não é um slogan de uma campanha de uma empresa chamada igreja. Essa é a verdade mais importante que você precisa entender na sua vida. Seja você membro de igreja há 200 anos, seja você um novo convertido, seja você alguém que ainda não tomou a decisão por Cristo. Não há outro caminho que reconcilia você com o Pai que está nos céus. Não há outro Senhor, não há outro mestre, não há outra porta, não há outro pastor, não há outro que possa dizer, eu sou o pão vivo que desceu do céu, mas somente Jesus Cristo é que salva a nossa alma. Ele que é o Cordeiro de Deus que se deu no nosso lugar, pagou a nossa conta, cancelou o escrito de dívida que havia contra nós, naquela cruz bradou um grito de vitória, dizendo, está consumado.
Aquele que crê em mim não deve mais nada. Agora, pois, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se sacrificou por nós, que venceu a morte do inferno por nós, que penetrou aos céus, como diz aqui o texto, e subjugou a toda a força, todo o cosmos, toda a energia, aos principados e potestades, a Satanás, dizendo: está consumado. E com isso, você e eu podemos descansar. Dizer que Jesus Cristo é o único caminho e começar a caminhar esse caminho, conduzido pelo Espírito de Deus, é somente a única coisa que você precisa mesmo fazer para você ter salvação, para você ter descanso do seu coração. Tudo que a gente precisa fazer é entregar Jesus no nosso coração. Deus não exige sacrifício de você. Deus não está aqui hoje, nesse culto, nessa manhã, para fazer negócios com você, para barganhar com você alguma adoração. Deus está aqui dizendo pela sua palavra que tudo isso, que a grande transação do cosmos, do universo, da história do mundo, já foi feita há 2000 anos atrás, quando o próprio Deus pisou no chão desse mundo, em forma humana, e morreu a nossa morte. E tudo que a gente tem que fazer é ouvir a voz do Espírito e tomar uma decisão, meu irmão. Nos apegar a essa fé que professamos, como diz o verso 14, guardarmos firme a confissão que fazemos de que Jesus é o Filho de Deus, de que somente Ele é a salvação, e essa confissão expulsar as dúvidas do nosso coração, e nós mesmos pararmos de colocar as nossas esperanças em qualquer outra fonte que não seja o Senhor Jesus, porque Ele é o único caminho que nos reconcilia com o Pai. Ele é o grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, sendo Ele o Filho do Deus Filho. Meu irmão, nós temos que viver aquilo que nós confessamos. Será que a gente ainda não entendeu essa mensagem? Porque se Jesus é o Filho de Deus, é o único caminho que nos leva ao Pai, muitas coisas da nossa vida tem que mudar, não? Muitos pensamentos que temos e que tivemos nessa semana, não é isso? Poderiam ser outros, não? Muitas angústias do nosso coração poderiam não existir, poderiam ser eliminadas pela graça de Deus, se simplesmente nós olhássemos com mais fé para Jesus e com fé salvadora. Não apenas que Jesus é alguém exemplar, não apenas crendo que Deus existe, mas crendo que Jesus, o único que pode dar a mim e a você a vida eterna. E essa certeza trazer o nosso coração para bem perto de Deus, a fim de a gente tudo entregar o seu santo altar. Jesus Cristo é o único caminho para Deus. Meus irmãos, eu poderia parar esse sermão aqui agora e terminar ele, porque essa verdade já seria suficiente. O só dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que penetrou aos céus, significa que você não tem condenação mais, que não tem inferno para você mais, contanto que você se arrependa, contanto que você creia que Jesus é o único caminho que te reconcilia com o Pai. Mas eu continuo a mensagem, porque a palavra de Deus nos traz mais razões para descansar em Cristo. A primeira é porque Jesus é o Filho de Deus, o único caminho para Deus. A segunda é porque Jesus também nos acolhe nas nossas dificuldades. Veja o que está escrito no verso de número 15.
Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, semelhantemente a nós, mas diferentemente de nós, ele não sucumbiu às tentações, não negou a sua missão, se fez obediente ao Pai até a morte, sendo um Deus exaltado nos céus. Logo, meu querido irmão, minha querida irmã, saiba você que nenhuma dificuldade da sua vida, nenhuma dificuldade da sua vida é estranha para Jesus. Ele sabe o teu aperto, ele conhece, ele sonda o seu coração. E por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, quando a nossa fé corre o risco de vacilar com Deus, quando eu e você somos tentados, seja por Satanás, ou pela nossa própria cobiça, pela nossa própria corrupção, a perder as esperanças, a desviar o nosso foco de Jesus, ou entrarmos em angústias que substituem a confiança em Deus pela nossa vontade de resolver as coisas. O autor de Hebreus diz: olhe para o Senhor Jesus, não olhe para a sua circunstância, não olhe para as nuvens, para os relâmpagos, para as chuvas que inundam a sua vida, mas olhe para aquele que é Senhor disso tudo, porque penetrou os céus e cuida de você, e que sempre acolhe você nas suas dificuldades. O nosso socorro, meus irmãos, não só vem de Deus como bênção, mas o nosso socorro é o próprio Senhor Jesus. Jesus não apenas nos socorre nas calamidades da vida, mas Ele em si mesmo é a nossa suficiência. Suficiência. Nós só somos suficientes para alguma coisa se estivermos em Cristo. Fora dele não existe salvação. Fora dele não existe acolhimento para nós descansarmos e suportarmos o peso da nossa vida. Nós só aprendemos a descansar e ter paz quando compreendemos que Jesus olha para nós com misericórdia, e sempre que pecamos temos advogado junto ao Pai, e sempre que a nossa vida tende a se afastar de Deus, podemos olhar para Jesus e Ele mesmo, como bom pastor, nos traz de volta a sua presença. Você tem tido esse descanso, meu irmão? Será que a sua vida, tão difícil, tão cheia de tantos porquês e tantas coisas, tem tirado de você essa confissão? Ou você é alguém que pode confessar: eu estou com Jesus, mesmo no meio da tempestade? É muito fácil, irmãos, a gente ser crente, a gente dizer que ama a Deus, a gente andar com um sorriso no rosto, quando as contas estão pagas, quando a saúde está em dia, quando os nossos filhos estão bem. É muito fácil sermos crentes nos dias ensolarados da vida. Difícil sermos crentes nos dias nublados e chuvosos. E aí, meu irmão, é que a sua confissão é provada. E aí, que a sua fé é testada e provada diante de Deus. Por isso a palavra diz: guarde firme a sua confissão. E saiba que você não está sozinho nesse mundo. Jesus Cristo está com você, sondando você, aperfeiçoando você, acompanhando você
dizendo a você: eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é uma razão para a gente descansar em Cristo e buscarmos em Jesus o único consolo que a gente pode ter no nosso coração. E a terceira e última razão para a gente descansar em Cristo e na sua superioridade é nós entendermos que Jesus mesmo é suficiente para tudo. Somente o Filho de Deus é que nos satisfaz. O Filho de Deus nos salva, o Filho de Deus nos acolhe e ainda mais Ele nos satisfaz. Todos nós, sem exceção, queridos irmãos, temos um vazio no nosso coração que só pode ser preenchido por Jesus. Muitas pessoas, por não entenderem isso, buscam suprir os seus vazios com outras coisas, sejam vícios, sejam drogas, sejam prazeres do mundo, desordenados e desenfreados, porque em nós há uma necessidade gigantesca de sermos preenchidos, de encontrarmos pouso, de encontrarmos repouso e satisfação. E a palavra de Deus está dizendo para mim e a você que a gente só encontra satisfação quando nos achegamos à presença de Deus, confiadamente, e encontramos em Jesus misericórdia, perdão dos nossos pecados, reconciliação com Deus, e encontramos a graça necessária para lidar com os reveses da vida, as dificuldades da vida, os problemas da vida. Porque só Jesus satisfaz. Que só Jesus é suficiente para todas as coisas, meu irmão. A vida com Jesus consiste em quê? Em nós sermos ricos, poderosos, famosos. A vida com Jesus consiste em sempre recebermos elogios das pessoas, encontrarmos fama, reconhecimento, curtidas. Ou será que a vida pode ser melhor do que isso? Ou será que a vida pode ser maior do que isso? Diz o autor de Deus que a suficiência que encontramos em Jesus consiste em recebermos misericórdia e recebermos graça de Deus. A tua suficiência, meu irmão, consiste em você olhar para o Pai que está nos céus e, por meio de Jesus, o Pai aceitar você como filho. Isso é misericórdia, perdão e aceitação. Teus pecados serem lavados, teu coração ser purificado, e você ser aceito pelo Pai de Jesus Cristo. E você encontrar a graça de Deus, o seu favor, o seu auxílio que supre as nossas vidas, os tempos difíceis em que vivemos muitas vezes. Uma coisa, meus irmãos, que eu me preocupo muito nos dias de hoje, e falo isso agora como pastor de vocês, é que muitas vezes a gente olha percebe crentes insatisfeitos com a vida. Muitas vezes, meus irmãos, tudo isso que a palavra de Deus ensina e não é compreendido e não é de fato desfrutado por nós, faz a gente entrar em certos buracos e entrarmos em certos caminhos onde a insatisfação cresce no nosso coração. Existe muito crente reclamando de tudo o tempo todo. A palavra de Deus nos apresenta verdades sublimes, meus irmãos, que se nós nos apropriássemos dela no nosso coração, viveríamos menos queixosos da vida, menos resmungões das coisas. E eu digo para você, meu irmão, que a Bíblia nos ensina e fala de duas
virtude de Deus aqui, que é graça e misericórdia. Quando você tem graça e tem misericórdia, as suas murmurações cessam, porque você entende que a sua suficiência vem de Cristo. Existe muito crente que, por não entender isso, sempre está delatando algum problema seu. Eu conheço crentes que você encontra. Como é que está a sua vida, meu irmão? Pastor, é aquela luta. Não é isso? Você encontra a pessoa 3 anos depois. Ei, meu irmão, como é que está a sua vida? Pastor, você sabe, né? É aquela luta. Passa 10, 15, 20 anos. Ei, meu irmão, como é que está a sua vida? Então, pastor, sabe aquela luta de 20 anos atrás? E você pensa, Você não continua. E assim, sabe, com amargura no coração. Sabe uma coisa que também eu aprendi na minha vida, irmão, e na minha profissão, na área jurídica, é que todo mundo tem sempre um problema. Não é verdade? Todo mundo tem sempre um problema. E acha que o seu problema é a maior dificuldade que existe. Às vezes é uma pedrinha e a pessoa acha que é um meteoro vindo na direção dela. Você conhece pessoas assim? Pessoas que só sabem falar de problemas, só sabem se queixar da vida. Pessoas que, quando não têm um problema, criam um problema porque não sabem viver sem problema. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você aqui que a atitude de todo crente que entende que Jesus penetrou os céus ao nosso sumo sacerdote e que nos chama a guardar firmes a nossa confissão, a nossa atitude em Jesus é nos aproximarmos do seu trono de graça. E quem se aproxima do seu trono de graça, a palavra garante a mim e a você, encontra misericórdia, encontra a graça necessária para você aturar o que você tiver que aturar. E mesmo que seja, meu querido irmão, ter um espinho na carne, como o apóstolo Paulo, situações que nunca vão se resolver na sua vida, ainda assim, você olha para Jesus e diz: Senhor, a tua graça é melhor do que a minha vida, por isso os meus lábios te louvam. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, meus irmãos, são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E o salmista diz isso: a graça é melhor do que a nossa própria vida. Portanto, o que eu preciso para a minha vida não é que os meus problemas sejam resolvidos. Eu posso orar a Deus para que eles sejam, mas a minha esperança não é que coisas aconteçam ou coisas não aconteçam. A minha esperança é Jesus, estar com Cristo, como diz Paulo, que é incomparavelmente melhor. Cristo é suficiente para você, meu irmão? Ou você é aquele tipo de pessoa que anda sempre nervoso por tudo, preocupado por tudo, estressado por tudo? Ou você pode dizer para Jesus: Senhor, sim, eu quero me aproximar do teu trono de graça. Eu não sei muito bem o caminho, talvez, disso, mas eu sei que se o teu Espírito me guiar, eu encontro graça e misericórdia na minha vida. Jesus é suficiente, meus irmãos. Somente Ele nos supre. Somente Jesus preenche o seu coração com alegria indizível e cheia de glória. Aplique você essa palavra, dando aquelas ordens que a palavra nos ordena a praticarmos. Primeira aplicação, meu irmão: seja firme com Deus. Não seja um crente mole. Não seja um crente de geleia, que
qualquer coisa na vida, você está tão mole com Deus, e qualquer coisa que acontece, já te tira do foco com Deus. A palavra de Deus chama, seja firme com o Senhor. Guarde firme a confissão que você já profere. Firmeza é uma característica de todo discípulo de Cristo, que entende a sua obra redentora, é ser firme com Deus, ande com Deus, confie em Deus, descanse em Deus, sinta-se seguro, porque o teu Salvador morreu na cruz, todos os seus problemas, todos os seus pecados, toda a sua insuficiência foi pregada numa... Subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. 50 dias depois derramou o seu Espírito. Seja firme, portanto, com Deus, que dá a você de graça todas essas coisas, toda a bênção que vem da sua salvação. Seja firme com Deus, meu irmão. Segundo, livre-se das suas angústias. Reconheça o que está te angustiando hoje, o que está te atribulando hoje, o que está causando em você perda de sono, perda de apetite, estresse. Não combina com o estilo de vida que Jesus propõe, porque a vida com Cristo é descanso no meio das tribulações, não é ausência de problemas, não é ausência de tentações, mas é socorro bem presente na hora da angústia. Livre-se das suas angústias, meu Deus, combata elas, reconheça-as, apresente para Jesus, o único que pode te dar graça e misericórdia para suportar o peso da sua vida. E por fim, meu irmão, peça a Deus, se este for o seu caso, peça a Deus em oração a cura para a sua insatisfação. Peça a Deus que tire de você os murmúrios, as reclamações, a amargura, o rancor com as pessoas, os sentimentos destrutivos, a mágoa ou qualquer outra coisa que nos faça esquecer que nós temos um sumo sacerdote que penetrou os céus, que governa a sua vida, a minha vida. Você que crê no Senhor Jesus, com um braço forte, mas também com mãos carinhosas, de graça e de misericórdia. Que Ele nos ajude, que o Senhor nos abençoe, nos faça andar na sua presença, firmes, confiantes, esperançosos, para a glória de Jesus em nós. Amém.